Olá, muito boa tarde. Aqui quem está falando é Alice Duarte. Eu sou facilitadora de constelação familiar, uma técnica terapêutica que visa a solucionar conflitos nos relacionamentos. Hoje eu venho fazer essa live para falar sobre saúde e a minha convidada é a Vivian Ferraroni Aguiar. Ela é terapeuta floral e a gente vai falar, nós duas, sobre como curar doenças, como curar-se, né? Tanto de doenças físicas, emocionais, mentais, através da constelação familiar e dos florais de Bach. Eu estou só esperando a minha convidada chegar aqui na sala para eu convidar ela para participar e a gente dividir a tela aqui para vocês. Deixa eu dar olá para Andressa Sandri, para Miriam Yanes. Quem mais está aqui? Mariana Amaral, sejam vocês bem-vindas. Muito bem-vindas. Olá para vocês. Paulina, seja bem-vinda. Elizabeth Rocco, seja bem-vinda. Hoje, vocês estão chegando agora, né? Eu disparei o convite nas minhas redes sociais ontem, chamando para essa live, e o tema é sobre saúde. Olá, Luiz Geraldo. Olá, Elizabeth. Saludos. Paulina Morales, Andressa Sandri, Esteban. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que tem gente aqui do Chile, então sejam todos muito bem-vindos. Ustedes todos que são de Chile ou de outro país de língua hispânica, sejam todos muito bem-vindos. Pero hoy esta transmisión en vivo va a ser en portugués. Entonces, espero que ustedes puedan comprender un poquito de português. A Vivian já chegou aqui na sala. Deixa eu convidar ela aqui. Ou se não, deixa eu ver se Vivian, você consegue mandar para mim o pedido. Elizabeth, Jorge está aqui também. Vamos ver se eu consigo incluir Vivian para a transmissão. Estou adicionando a Vivian. Vamos ver se a gente consegue a partir de agora. Bastante gente entrando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Vivian. Olá. Dá um minutinho que eu não estou te escutando, tá? Espera. Ok. Isso aqui. Agora sim. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a nossa comunicação. Mais uma Boa vez, tarde. nós duas dividindo a tela aqui do Facebook nessa transmissão ao vivo, né? Falando de constelação familiar e florais de Bach, agora com um tema bem específico que a gente vai falar hoje sobre saúde. Então, seja muito bem-vinda. Olá, Vivian, como você está? Oi. Muito Tá me bem, ouvindo? Alice. Agora sim, melhor. Estou me conectando melhor aqui para Ótimo. poder... Ai, agora sim. Bem, muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, dividindo esse espaço com você. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Que bom. A Vivian fala dos Estados Unidos. A gente divide. Seria muito bom a gente fazer uma live juntas, assim, fisicamente, né? A gente não precisar dividir a tela. Mas a gente divide a tela porque a gente está bem distante uma da outra. A Vivian mora nos Estados Unidos e eu estou morando no Chile. Falo aqui de Santiago. Tem bastante gente aqui de Santiago também assistindo, né? A gente já fez uma live em espanhol, né, Vivian? Mas hoje a live vai ser em português. Então, espero que quem esteja aqui assistindo do Chile também possa entender um pouquinho português. Vai aprendendo. Sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre como curar-se através da constelação familiar e dos florais de Bach. Tanto a gente vai falar de cura física, de cura emocional e de cura de doenças mentais também. Primeiro, eu gostaria que a Vivian, para quem não conhece a Vivian, né, que a Vivian se apresentasse rapidamente aí para as pessoas que estão chegando. Então, meu Fale um nome é pouquinho de você. Vivian. Eu sou brasileira, já moro fora do Brasil há 14 anos e eu tive a oportunidade de fazer toda a minha formação de florais de Bach na Inglaterra, no Bach Center, né? Eu já uso florais há mais de 20 anos, sempre gostei muito do approach, de como funciona, de como ele interage na vida de como ele age, né? Muito sutilmente, muito efetivamente no nosso dia a dia. E é assim que depois eu descobri, quando fiz o curso, que o Dr. Bach realmente nos sugere para usar, né? Que ele seja usado no dia a dia.
De formação, eu sou engenheira de alimentos, fiz minha pós-graduação em Arkansas, nos Estados Unidos, na Universidade de Arkansas, em Food Safety, em segurança alimentar, e depois a vida foi me levando para outros caminhos, eu me tornei mãe, trabalhei com a Liga de la Leite, amamentação, criança com apego, já fiz muitos links, já ajudei muita mãe a carregar bebê por aí, já me envolvi bastante, mergulhei, na verdade, nesse mundo da maternidade, né? Como eu não me conformava muito quando as pessoas diziam que aquela fase ruim ia passar. Eu falava, mas tudo vai passar na vida, se a gente sentar e esperar passar, a gente não vai viver aquilo. E a minha vontade era de poder viver aquilo plenamente. E nisso, chegar nos florais, né? Mostrar que a gente pode se reequilibrar, ter um outro olhar para a situação, ter uma outra perspectiva para a maternidade, para a nossa forma de maternar, né? Encontrar a sua forma de maternar, que ela não está em nenhuma página, em nenhum livro, ela é totalmente sua, ela é única, ela é exclusiva, ela é linda e ela é perfeita para o filho que você teve, né? Que a gente tenta copiar modelos e não dá certo, a gente se frustra, então tem muita frustração na maternidade, tem muita pressa que as coisas aconteçam. Então, daí eu juntei os florais e a maternidade, e aí criei minha fanpage Equilíbrio Materno, daí surgiu, da minha necessidade, na verdade, né? Legal. Então, hoje a Vivian vai falar também sobre como os florais atuam, né, no nosso campo sutil, no nosso campo vibracional e como que cada essência nos ajuda a promover esse equilíbrio e a partir desse equilíbrio a gente ter saúde. Porque tanto as duas técnicas, tanto constelação familiar como os florais de Bach, são terapias complementares. Hoje, graças a Deus, já reconhecida pelo SUS, pelo Ministério da Saúde aí no Brasil, como terapias complementares, né, ao sistema público de saúde. Então, o governo brasileiro reconhecendo a eficácia dessas técnicas na promoção da saúde e estimulando, né, que a população tenha acesso a essas duas ferramentas. E o melhor de tudo, né, são duas ferramentas assim, acessíveis em termos de custo e que são muito breves, né? Tem uma atuação muito rápida para tratamentos. Exatamente. A constelação familiar, agora falando um pouco da minha técnica, né? A constelação familiar, hoje ela é aplicada como técnica em vários âmbitos, não só para relações para solucionar conflitos, né, no âmbito da família, mas ela é aplicada também no âmbito das empresas, das organizações, de questão de heranças, de tomadas de decisão, para solucionar questões de saúde e no âmbito da justiça, da pedagogia. Então, ela é aplicada em vários âmbitos hoje. E ela é uma grande aliada, né, para a gente olhar a nossa questão, ter um olhar mais profundo para as doenças, não olhar as doenças como uma relação simples de causa e efeito, ou de um olhar apenas para os sintomas, né, de tratamento de sintomas, mas a gente entender que a doença, ela está intimamente ligada à nossa questão de alma, aos nossos conflitos de alma, temos de espírito, não só tratar um órgão ou uma parte do nosso corpo dissociada do resto. Nós somos seres complexos, né? Somos seres que atuam em várias frentes, em várias instâncias. A gente não é só um corpo físico, né, um aglomerado de células. Nós temos emoções, nós temos energia, nós temos pensamentos, e tudo isso junto que forma o processo da saúde ou da doença. A gente tem esse olhar muito amplo, né, Vivian? E não encara um ser humano simplesmente só como um corpo físico ali, que tem um problema aqui e outro ali. E a gente entender muito diferente, é muito holístico, né? Exatamente, essa mirada, esse olhar holístico e olhar sistêmico. E a gente não está, uma doença, todo mundo quer se livrar das doenças, né? Eu tenho uma patologia X e eu quero me livrar. Eu não quero olhar para ela. Eu quero simplesmente que ela desapareça. Eu tenho uma dor, eu quero que ela simplesmente desapareça. Eu não olho. E, na verdade, a gente aprende com é um novo conhecimento, né? E hoje, quando a gente fala de saúde, a gente procura aliar tanto o conhecimento do Dr. Hammer, com a nova medicina germânica, com o conhecimento do Bert Hellinger para a constelação familiar.
entender essas duas ferramentas, né, e olhar para a gente como esse ser holístico, que tem pensamento, que tem emoção, que tem vibração e que tem um corpo físico. E para chegar no corpo físico, uma moléstia, uma incômodo, uma dor, é porque isso já veio de outros planos mais sutis. Quando a gente vai investigar, é sempre algum conflito, é sempre alguma desordem no âmbito mais sutil, emocional ou de alma mesmo, algum conflito interno da pessoa ou transgeracional, que é o que a constelação também nos ajuda a olhar. Você tem alguma É coisa para fantástico. acrescentar sobre esse assunto, Vivian? Não, super interessante a gente tocar nisso, né? Quando você propôs essa live de hoje, eu falei, nossa, eu acabei de falar sobre a dor, de como a gente quer se livrar da dor. A gente, né, quando tem uma dor física, a gente vai tomar uma aspirina, uma dor de cabeça. A gente já corre para um remédio que em 20 minutos a gente sabe que vai passar. E a gente esquece, a gente não aprendeu a lidar com a dor, a gente não aprendeu a doer. E a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai doer, e vai doer várias vezes. Esse sofrimento que vem, ele vem realmente para trazer o nosso olhar, né, para virar nosso olhar para o que está doendo. A dor é uma chamada de atenção, tanto a dor emocional quanto a dor física, né? Então a gente precisa aprender a abraçar essa dor, olhar e falar o que ela quer de mim, o que ela veio me mostrar aqui nesse momento. Porque se a gente fica se livrando dela, ela vai voltando. A mesma dor. A gente não sai do lugar, a gente fica preso naquela dor, às vezes por anos. Então, quando a gente olha e E consegue vira uma coisa, até virar uma acolher. doença crônica, né? Exatamente. Então, muito lindo isso que você falou. Eu estava lendo também esses dias, eu escutando um áudio, eu já não me lembro, que hoje é tanta mistura, né, de textos e áudios, mas Platão e Sócrates já falava disso, da dissociação, que não é possível dissociar o homem, né, emocional, físico, da alma, como fazem atualmente. Isso foi falado há mais de 2000 anos. E hoje a ciência vem comprovando a epigenética influenciada pelas emoções. Você imagina que o que nós sentimos influencia na combinação genética que vai passar para o seu filho? Sim. Gente, é muito, Deixa eu só te né? interromper um pouquinho para dar oi para Claro. quem está entrando na sala. Tem a Adriana Oliveira, sempre acompanhando as minhas lives. Seja muito bem-vinda, Adriana. Bom te ver por aqui. A Bárbara Brown, lá de Curitiba. Camila Legal. Souza, Silvia da Silva, Rafael Cílio, Constança, Cláudia Lacerda também acompanhando Nossa, minha live de novo. Muito feliz de te ver por aqui, Cláudia. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Alejandro Galhardo, Aguinaldo Souza. Legal, gente. Que bom que que vocês estão legal. todos aqui. Tem convidados meus, tem convidados da Vivian. Muito A bom. Bárbara Brown acabou de entrar. E falando de epigenética, né? Para quem não sabe, a epigenética é um ramo, né, da biologia que estuda especificamente o DNA e como o DNA é alterado pelo comportamento. Tem estudos, né, com descendentes, com filhos das pessoas que sofreram do Holocausto, e esses descendentes carregam em seus genes, carregam em seu comportamento os mesmos traumas que Uau, que os seus progenitores, que sofreram diretamente o trauma, né, do Holocausto. uau. Então, essa é uma comprovação aí já recente, diretamente, né, de como passado de geração para geração, como esses traumas, né, como a gente carrega um padrão de comportamento. Nesse caso, um padrão muito negativo, que foi um trauma, né? Então, a gente carrega vários outros crenças e padrões de comportamento que vêm aí de várias gerações e às vezes a gente não entende por que a gente, de repente, traz um sintoma, a gente fala, eu tenho diabetes, meu pai tem diabetes, meu avô tem diabetes, mas o que está por trás da diabetes, né? O que aconteceu na alma lá atrás, de que geração, que conflito que essa alma viveu, que passou para somatizar no corpo e que esse padrão de comportamento também vem se repetindo. E as pessoas falam, é uma doença genética. Mas a verdade não é só genética, é um padrão de comportamento, de atitude, de forma de lidar com a vida ou de não lidar com a vida, né? Porque como a doença sempre é uma recusa a olhar algo, é sempre algum conflito. Quando a gente olha no campo das constelações, né, para o grande campo quântico, e a gente coloca a doença, a gente aprende a olhar para a doença, não como alguma coisa que a gente simplesmente quer se livrar. Então, a doença, ela é sempre uma chave muito importante de um código que traz para a gente uma mensagem de que algo não está bem na nossa alma. O que não está bem? Que conflito que a gente está trazendo? Então, ou é uma exclusão
a gente está excluindo algo ou alguém da nossa vida, a gente não quer olhar para algo porque é desagradável, porque é difícil, ou a gente não quer olhar para alguma história, ou a gente não quer olhar para alguma pessoa que nos causou sofrimento, e isso dá um nó internamente, né? A gente fica assim, travado no nosso corpo emocional, no corpo mental também, e isso ao longo do tempo vai indo para desde o mais sutil até o mais denso, chegando até o corpo físico e às vezes aí desencadeando um processo de doença. Então, na constelação, a gente sempre vai olhar para aquilo que incomoda, que inicialmente é olhar para a dor, para o sintoma, para a doença e ver o que ela está nos contando. É Né? porque Qual que é o muitas significado dessa vezes doença? as pessoas não sabem realmente. A gente já me olhei, já fiz um pouco de terapia, e não consegue encontrar da onde vem isso. Como funcionaria, por exemplo, nas constelações? Você pode dar um exemplo para a gente, Alice? Por exemplo, tratando de diabetes na família, ou até mesmo câncer. Como que é isso? A pessoa chega e como que é trabalhado isso? Conta um pouquinho para a gente, que é bem interessante, Por né? exemplo, eu já atendi alguns casos com câncer, já em constelação, e nunca é por exemplo, uma causa. é, o que a medicina geralmente tradicional, ela tem um padrão para encarar todas as doenças. Tem mais ou menos a mesma explicação. A Renata Nogueira falando, estava com saudade dos seus vídeos. Que bom, Renata, que você está por aqui. Bonitinha. A ideia é a gente a cada 15 dias, né? Pelo menos a cada 20 dias trazer uma live aí com um tema específico. Que bom que você está por aqui. No caso da medicina tradicional, ela sempre procura, olha, a causa de tal doença é tal coisa, né? E sempre tem padroniza todo mundo, né? Então, todo mundo que tem câncer teria uma desordem e explica isso biologicamente, né? Em termos de defesa, de sangue, de linfa, de tudo. Agora, com o olhar da constelação familiar, o olhar sistêmico, né? A gente observa que não existe um protocolo. Se a pessoa veio com câncer é porque ela tem tal desordem. Para cada caso é um caso. A gente sempre se abre para esse grande vazio, para esse grande campo quântico, onde a gente não tem, a gente sai de todos os pré-julgamentos e a gente olha de forma fenomenológica para cada cliente, para cada caso. É, mas o que a gente pode dizer é que por trás de cada enfermidade existe uma exclusão séria ou um conflito sério. Né? Como eu falei, pode ser um conflito da própria vida da pessoa, ela com alguém, ou ela com alguma situação, ela com a realidade, ela com a situação atual dela, ou com algum acontecimento difícil, ou esse conflito ou essa exclusão é algo transgeracional. No caso por exemplo, eu cito um exemplo de uma cliente que eu atendi que tinha câncer de mama, diagnosticado já com câncer, com estado de. Ela já tinha que entrar com cirurgia e com o tratamento de quimioterapia logo em seguida. E antes a gente fez a constelação dela e mostrou que por trás da enfermidade do câncer havia um grande conflito com o filho dela que um filho tinha problemas com drogas, tinha se envolvido no mundo do crime, então ela praticamente excluiu esse filho do coração dela. Ela rompeu a relação, era uma causa de muita dor, muito sofrimento. Por anos ela carregou isso, e a constelação mostrou justamente que apareceu esse filho que tinha um grande conflito com ela, e ao mesmo tempo era um grande excluído, né? Porque quem são os grandes excluídos do sistema? São as pessoas que a gente geralmente julga, né, pela moral. Você é bom, você é mal. Você fez algo condenável, então você perdeu o direito de ser filho, você não é mais meu filho, ou você não é mais meu pai, ou você não é mais meu tio, não é mais meu avô, porque você cometeu alguma coisa condenável. Então essa pessoa geralmente é banida, ela é excluída do sistema, e existe um princípio sistêmico muito sério que diz que ninguém pode ser excluído do sistema familiar. Esse é um princípio do pertencimento. Todos têm direito, o mesmo direito de pertencer. Então ninguém pode ser excluído. E o sistema familiar faz com que os descendentes paguem um preço muito alto quando há exclusão dentro das famílias, né? Então esse é um exemplo, né, da constelação, e a gente conseguiu ordenar essa relação, ela conseguiu olhar para esse filho com outro olhar mais amoroso, sem julgamento, incluir de novo esse filho.
né? Foi muito emocionante a constelação dela e ela pôde realmente fazer as pazes, né? Se colocar em paz com essa história toda. E hoje ela tá vivendo a vida dela, né? Eu falei, olha, faça de qualquer forma, né? O tratamento é importante, a constelação, Claro. eu sempre falo, não vai substituir nenhum tratamento, né? Uhum, Ela teve que extrair, né? Fazer a cirurgia, extraiu a mama, fez a quimioterapia, mas estava tendo uma reação muito boa à quimioterapia. Estava tendo tá mais uma resposta, receptiva, né? teve uma recuperação rápida da cirurgia e teve uma boa resposta também da quimio, né? Tá bem, graças a Deus. Você tem alguma coisa para É, como compartilhar também de atendimentos seus? Eu tenho uma história muito legal para falar de florais, mas eu gostaria primeiro que você trouxesse alguma coisa aí também. Uma história Bom, pessoal para falar de florais, né? conforme você foi descrevendo, né, o caso dela, por exemplo, a gente já vai passando os floraizinhos na cabeça, né? Chega muita Aham. gente procurando ajuda com florais e eles falam, eles sempre trazem, a maioria das pessoas ou querem, né, como eu trabalho com mães e crianças, que a gente conserte, meu filho tá com esse problema, conserte-o. E a gente vê que vem muito da mãe. Por isso que eu acabo sempre recomendando a constelação familiar, porque a gente ordena o sistema, né? E os florais, eles ajudam. Por exemplo, quando a pessoa tem dificuldade de ver o que está acontecendo com ela mesma, ou esconde muito as emoções, a gente tem um floral que se chama Agrimony, que ajuda muito nesse processo de ser sincero com a gente mesmo. Isso que eu estou sentindo agora não é feio ter ódio, não é feio, não é pecado, porque a gente se trava muito. Né? Nós fomos criados num sistema, nossa geração, acho que eu posso te falar de você também, né, Alice? Que a gente não existia inteligência emocional, não existia educação emocional. O máximo que a gente conseguia na vida é educação intelectual, que é muito importante. Sim. Mas hoje em dia a gente já sabe que existe o outro lado, né? Então o agrimony, ele serve para isso. E pessoas que, por exemplo, insistem no erro, né, tá sempre ali naquele ciclo de errar e errar de novo. Nossa, o mesmo erro, a gente fala, nossa, mas de novo, não acredito. Como que eu não consegui ver isso antes? Aí tem o Chestnut Bud, que ajuda a gente a sair desses ciclos repetitivos de erros. Né? Essa mãe que você disse que excluiu o filho por julgamento, geralmente esse julgamento é muito pesado, são pessoas que se julgam muito também. Né? E aí tem o Beach, que é um outro floral que ajuda a gente a deixar de julgar e acolher. Né? Então, tudo isso que você foi descrevendo, eu fui, olha só, tem esse floralzinho, tem esse que vai ajudando nesses processos. Importante lembrar que a constelação não é algo que a gente faz toda semana, né, Alice? A gente fez um vídeo já falando sobre isso, constelações, como funciona, e floral também, porque eu já tive clientes de florais que falavam, mas eu queria falar com você toda semana. E eu disse, não funciona assim, né? Porque não é uma psicoterapia, é algo que a gente vai trabalhar no seu campo vibracional, é algo que requer tempo, e aí a gente começa a trabalhar a paciência, a se olhar, né? É pouco a pouco que isso vai acontecendo. Então, a gente pode conversar toda semana, eu falei, mas não vai ser uma consulta, porque a gente precisa dar um tempo para essa mudança acontecer. Né? Não é imediatamente que acontece. E com a constelação igual, né? O tema é trazido. Eu posso dizer que eu trabalhei com a Alice ano passado um tema que hoje eu estou colhendo frutos dele. Então, leva um Ai, conta um pouco tempo pra gente aí. para isso reverberar, né? Você já fez algumas constelações. Comigo você fez uma, né? Mas você já fez constelações com outras terapeutas, né? Sim, o que a gente fez, nós fizemos juntas foi a online, né? Que me interessou bastante pelo fato de eu fazer meus atendimentos online. Né? O que requer é que uma pessoa simplesmente tenha uma farmácia homeopática onde conseguir os florais. Na Europa eu poderia mandar os florais, mas já não moro mais na Europa, E já hoje, estou nos graças a Estados Deus, Unidos, já existem mudou todo. farmácias homeopáticas em todo lugar, né? Você pode conseguir florais Na de América Bach Latina, com né? muita É, facilidade, né? Ainda mais agora que o SUS muita. também está promovendo isso, né? E está É, apoiando esse tratamento. Vai precisa ser ficar cada de vez mais olho só fácil para as que pessoas seja encontrarem. que seja um lugar idôneo, tá? Porque os florais, eles são muito sutis, você não sente gosto dele. O gosto que a gente sente quando compra um floralzinho é do brandy, do álcool que eles usam como preservante. Então precisa ser um lugar muito idôneo, porque é muito sutil, né? Tem que ser um lugar que realmente coloquem as gotinhas, que não vendam só água com brandy. Isso é importante e acontece, tá? Então a gente precisa ficar ligado nisso. E o que mais que a gente está falando? Já me perdi aqui. Da constelação, de você Da falou que fez constelação. online e está colhendo já os frutos. Eu constelei na época, foi uma constelação que eu fiz relacionada ao meu pai. Né, meu pai, eu tenho uma história de familiar com muitos conflitos, eu acho que só eu tenho isso na vida, ninguém tem.
Ninguém tem conflito familiar. Então eu fui buscar a Alice, né? Porque ela faz consultas online. Eu falei, eu vou ver como é que é, porque eu já fiz presencial, já fiz individual presencial, já fiz em grupo, participei de vários grupos como intérprete e é fantástico, recomendo. E online eu falei, será? Gente, é uma maravilha. Funciona assim, tal qual é a sua preparação, o seu conhecimento, como a constelação é guiada. Eu me senti muito à vontade e as coisas que foram aparecendo foram assim incríveis, né? E meu pai, nós tivemos conflitos, meus pais são separados há muito tempo. E eu fui trabalhar um pouquinho mais esse meu relacionamento com ele, porque a gente sabe que não deve excluir. E a gente vai trabalhando, né? A gente sabe, saber é uma coisa, não excluir é outra. Então, nessa constelação, quando eu fiz, já fazia muitos anos que eu não falava com meu pai, novamente, né? Ele não me ligava, eu ligava, não respondia, a gente tinha uma dificuldade, eu sei dele pela minha avó, que é a mãe dele, pelas minhas tias e primas, e nós constelamos, e 2 meses depois ele me ligou, com um problema pessoal dele, trazendo pra mim. Eu achei super interessante. Falei, nossa, olha só, que confiança, né? A gente nem se fala. E depois. Meu aniversário foi agora, dia 22. E ele me ligou no meu aniversário depois de mais de 20 anos, que ele não lembrava do meu aniversário, não me ligava no meu aniversário. Então foi muito Uau. importante pra mim. Foi algo assim que eu fiquei muito tocada. Eu falei, olha só, eu ainda estou colhendo os frutos da minha constelação. Então, coisas aconteceram ali, até me emociono, né? E outras coincidências na família, realmente reverbera. É uma gotinha de luz que a gente coloca na nossa família e que vai espalhando, assim. Assim que eu vejo a constelação Porque quem também. fez a constelação foi você e não foi ele. Quem Foi ela. mudou algo foi você. Mas esse algo Fui que eu. mudou em você, ele tem efeitos sistêmicos, né? E chega para todos os outros membros. Então, quando ele também muda a atitude dele, nossa, meu pai mudou, mas na verdade quem mudou foi você, né? A sua relação interna diante dele. Eu tenho também uma história É um fantástica para investimento que contar eu com florais. realmente. Vamos lá. Eu tenho uma história fantástica também para contar sobre florais, em relação a essa coisa da cura, né, que a gente está trazendo o tema de hoje, né? Cura de doenças. Eu, até na minha página, no meu site, quem quiser entrar lá, tem um texto onde eu me Oi, apresento. Helena. Seja bem-vinda, Helena Camila. Perpétuo, Marco Almeida, Luzi Mendes, Camila. sejam Camila também tá bem-vindos. aí. No meu site, aliceduarte.com, eu falo um pouquinho de mim, conto um pouquinho da minha trajetória pessoal e conto como eu superei, aos 19 anos, uma síndrome do pânico. Na época, isso foi em 1999, 98, 99. Na época, era uma doença que era difícil ter o diagnóstico. Hoje todo mundo tem informações sobre isso, né? Imagine, foi antes da época do Google, da internet, onde todo mundo procura tudo. Hoje todo mundo É, sente alguma coisa, dá um Google, o diagnóstico é tudo muito mais fácil, né? Na época não se conhecia nada sobre essa doença. E eu desenvolvi, né? Eu estava no segundo ano de faculdade, era bem novinha, tinha 19 anos e comecei com episódios de síndrome do pânico, depois uma cirurgia que eu fiz, né? Uma cirurgia de septo que eu fiz. E eu tive uma crise de ansiedade durante o pós-operatório e eu fiquei praticamente muito comprometida, quase não consegui estudar nessa época. E na época os meus pais também são terapeutas, né? Eles pediram para que uma terapeuta floral preparasse um buquê para mim e eu comecei a fazer um tratamento com florais de Bach. Eu lembro que na época eu não quis tomar remédio psiquiátrico, não quis. Eu fui num psiquiatra, ele me ajudou a ter o diagnóstico, né? Mas eu não quis fazer o tratamento que ele me sugeriu, que era com ansiolítico, né? Para diminuir a ansiedade. Eu não quis tomar remédio. Meus pais também falaram para eu não tomar. E eu comecei a tomar os florais, na época eu não conhecia os florais, eu falei, ai gente, será que isso adianta? Isso aqui é só um vidrinho com água, né? E minha doença é tão séria. Eu achava que eu tava ficando louca, né? Porque é um medo horrível de que você realmente vai morrer a qualquer momento. É uma sensação horrível. E eu comecei a tomar florais nessa época e foram 6 meses de tratamento. No primeiro, eu tinha crises de ansiedade, assim, muito sérias, geralmente 2 por semana antes do nossa. tratamento. E eu comecei a fazer o tratamento e as crises foram diminuindo para uma vez na semana, depois uma vez a cada 15 dias. Quando eu vi, eu tinha uma crise no mês
e quando vinha, a Nossa. ansiedade vinha mais fraca, não durava tantos minutos, né, a crise, Uau. e eu já tinha consciência de que vinha e ia embora, de que eu não ia Uhum. morrer. Que é super Então vinha a importante, crise né? de Que vai. ansiedade Tinha um e fim. internamente eu sabia, ok, vai vir, vai durar uns minutos e vai passar, eu não vou morrer. Olha, Então já confiança. começou, e olha, eu não fiz psicoterapia, eu não fiz acompanhamento Nossa. psicológico, eu só tomei florais de bar. Em 6 meses eu estava curada. Então eu sou Uau. um case aí de sucesso, né, dos florais de bar. Em 6 meses eu já não tinha mais crise, eu consegui terminar minha faculdade. Naquele ano eu consegui estudar normalmente. Eu estudava em outra cidade dos meus pais, eu estava até Uhum. cogitando a trancar a faculdade, voltar a morar com os meus pais. Mas graças a Deus naquele ano Nossa. tudo deu certo, eu continuei morando na cidade onde eu fazia faculdade, continuei fazendo as matérias, né, estudando, não prejudicou os meus estudos. E em 6 meses já eu não tinha mais nenhuma crise, nunca mais tive, né? Hoje já tenho 39 anos, Fantástico. graças a Deus, nunca mais. E é, muitos anos depois, né, e é interessante também mostrar como que a constelação atua também nesse ponto, né? Muitos anos depois, eu fui constelar um assunto meu, né? E era para constelar uma sensação que me acompanhava muito, que não tinha muito contexto, né? Era uma sensação de desamparo. E era e esse desamparo, eu digo que não tem contexto, porque eu não tinha nenhuma situação real de desamparo, né? Naquele momento. Mas eu tinha, apesar de não ter, eu tinha um emprego, eu tinha um parceiro, minha família estava perto de mim, eu não tinha nenhum contexto de desamparo, mas a minha sensação de desamparo era muito grande. E eu fui constelar essa sensação. E olha só o que aconteceu. A constelação mostrou, me transportou justamente para aquele passado onde eu desenvolvi a síndrome do pânico. Então, aquela Uau. sensação de desamparo era ainda um resquício daquela fase da minha vida e mostrou a síndrome do pânico e o que estava por trás da síndrome do pânico, né? E aí a constelação mostrou o porquê, por que ela surgiu, porque eu acabei sendo curada pelos florais, mas eu nunca entendi por que aquilo apareceu, né? E nessa constelação eu tive a oportunidade de entender, muitos anos depois, que a síndrome do pânico ela estava conectada com a separação dos meus pais, que foi justamente naquele ano, naquele momento. Uau. Então, Olha aquele só. conflito entre os dois, né? Tava muito sério o conflito dos dois. E apesar de eu não morar mais com eles, eu senti em mim, né? Acabei sofrendo, puxando para mim, carregando um pouco do sofrimento dos dois. E entrei Uau. nesse Que processo, né? Nessa incrível. enfermidade mental que para muita gente incapacita, as pessoas deixam de sair de casa, deixam de trabalhar, deixam de estudar, Uhum. ou ficam Uhum. dependentes de remédios muito pesados, né? E graças a Deus, né, eu Uhum. com as terapias complementares aí eu consegui um processo de cura. Uau. De cura. É o que a gente busca, né? Tratar não tem muita finalidade, assim, o tratamento ele é muito visado, a gente já comentou disso, né, pelas indústrias farmacêuticas, né, porque você ganha, você mantém alguém ali se tratando, né. Quando você cura, a pessoa se liberta, né, ocorre o desvinculamento da dor pelo menos desse processo, né, a gente não adianta esperar que se curou de uma dor e nunca mais vai doer na vida, porque são ciclos, né, e a gente chama, cada vez que a gente se desvia do caminho, a dor vem e fala, volta para o caminho correto, é esse aqui. Então a gente tem esse pouquinho de Porque tudo começa na transformação, alma, né? né, Vivian? Tudo começa na alma. A dor, o grande sofrimento, ele nasce na nossa alma. Não. Né? No que a gente está, ou se a gente está em conflito com a vida, com a realidade como ela é, a gente rejeita a realidade como ela é, ou a gente tem uma relação muito conflituosa com alguém da nossa família, ou com um casamento conflituoso. E isso, de alguma forma, cria tantos nós dentro da gente, e que isso vai contaminando, né, os nossos corpos sutis até somatizar no corpo físico e virar um processo de doença. E na verdade a doença ela está dizendo, olha, faça algo. Uhum. E o que a medicina normalmente faz? Vai lá e cala o sintoma. O sintoma ele está Cala o dizendo sintoma, algo muito exatamente. importante, que algo em nós está em desequilíbrio. O sintoma está dizendo, por favor, olhe para mim. Eu estou mostrando que você, como sistema, está em desequilíbrio. E a gente vai lá, toma um remédio, porque quer se livrar da dor, né, instantaneamente, do sofrimento, e a gente vai lá e cala o sintoma. Então ele não consegue dizer mais pra gente.
o que ele precisa dizer. E é muito interessante, né? Nos meus grupos, nas minhas constelações, quando eu faço exercícios sistêmicos, eu sempre olho, eu convido as pessoas a olharem para o seu corpo físico. Eu coloco um representante para o corpo físico da pessoa e um representante para ela. E coloco os dois para se olharem, né? Faço um exercício sistêmico. E a pessoa olha para o corpo e às vezes o corpo está ali pedindo, pelo amor de Deus, assim, o corpo está totalmente, não está sendo visto, tá com incômodo, está sofrendo e a pessoa não está olhando para o corpo, não agradece a saúde, não agradece o corpo, não escuta o que o corpo está dizendo. E ao mesmo tempo quer ter saúde, né? É. A Nossa, que Adriana perguntando, interessante. Alice, já tive síndrome do pânico, transtorno de ansiedade e depressão. Como identificar o que foi que gerou isso? Se você já teve no passado e não tem mais, né? Eu nem faria nem te indicaria para você fazer uma constelação, se isso pertence ao seu passado. Mas se é algo que você enfrentar agora, que te incomoda agora, né? É algo que você esteja enfrentando, faça uma constelação. Porque não é que assim, o que é depressão? A causa da depressão, segundo a visão sistêmica, é tal coisa. Não, cada cliente é um. Às vezes a depressão é você estar olhando para os mortos do seu sistema familiar, mortos que estão excluídos, que precisam ser vistos, Olha. histórias de sofrimento que precisam ser reconhecidas, incluídas, né? E cada caso é um caso. Então tem que fazer uma constelação e olhar. A gente coloca um representante para a depressão, a gente coloca um representante para a síndrome do pânico, coloca um representante para o cliente e vê para onde a depressão vai. Eu atendi uma outra cliente, por exemplo, que tinha uma questão de câncer, né? Câncer de pele. E eu coloquei um representante para ela, coloquei um representante para o câncer. E o câncer olhava, eu coloquei os pais também, e o câncer olhava para o pai. Para o pai. Porque teve separação, né? Quando ela tinha um caso recorrente de câncer, ela já tinha feito várias cirurgias e o câncer voltava. E o câncer originalmente surgiu na época que ela era adolescente e na época que os pais dela se separaram. Então era um conflito do pai e da mãe, ela acabou fazendo uma aliança com a mãe contra o pai e o pai foi excluído. E o câncer olhava para quem não estava sendo visto, para quem estava sendo excluído na família. Então, cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu citei aquele outro caso de um câncer de mama, que era um conflito com o filho, né? Então, cada caso é um caso, tem que realmente fazer uma constelação. Eu recomendo fortemente se você sofre de depressão, se você sofre de alguma doença séria, pode ser doença mental, pode ser doença física, emocional, faça uma constelação e eu sempre recomendo também como apoio, né? Os florais de Bach ajuda muito a gente mudar a frequência, a gente tem um apoio na hora dessa transição, porque às vezes a gente tem que integrar uma história difícil, um conflito, como eu citei esse exemplo dessa cliente que tinha um conflito muito sério com o filho, né? Às vezes ela sabe que ela precisa fazer as pazes com esse filho, integrar essa história, mas às vezes não sabe como. Precisa de um apoio para fazer essa transição. E nisso eu recomendo muito os florais. Os florais ajudam muito. A própria Vivian aí ajudou, dando sugestões de algumas florzinhas, né, que podem ajudar muito nesse processo. Né, Vivian? Isso é muito pessoal, né? Muitas mães, assim, as pessoas chegam realmente, quando chegam com algum problema já físico, meu filho tem muita dor de cabeça, eu tenho insônia, eu tenho muita dor de estômago, eu tenho depressão, pânico, já tive duas clientes também que trataram pânico comigo com sucesso, mas uma delas resolveu fazer só com florais, mas foi opção dela, eu nunca digo para abandonar o outro tratamento que a pessoa vem fazendo, de jeito nenhum, tá? É simplesmente um complemento, né? Mas foi decisão dela e a outra utilizou como complemento. As duas tiveram sucesso, né? Porque elas seguiram, a gente fez um trabalho, foram alguns meses, né? Não foi um ciclo de 21 dias, que o primeiro ciclo é de 21, o segundo, são vários ciclos que a gente vai trabalhando. Tenho pessoas que vieram com eczema, psoríase na pele. E aí a primeira resposta, né, sempre que eu quero deixar isso muito claro aqui, que os florais não trabalham nada físico. Tá? O Dr. Bach tinha exatamente essa linha de pensamento, que tudo começa na alma, tudo começa no sentimento. Quando aquilo está em desordem no sentimento, acaba dizendo, né, no físico, o físico vai gritar em algum momento. Se a gente consegue tratar isso antes de chegar no físico, você evita a doença, né? A não ser que seja algo muito caro, enfim. Mas
E a gente tratou também, ainda essa minha cliente voltou para mim e falou assim, nossa, eu faço tratamento dessa psoríase e desse eczema há anos. Eu fiz 2 ciclos de florais e melhorei, assim, o que você fez? Então, eu não tratei aquilo, nós tratamos ela. Como é seu relacionamento com seus O plano de pais? fundo. Como... Exatamente, a pessoa, né? Como é que está seu relacionamento com seu trabalho, com sua família, com seu filho, com alimento, com alimentação também, né? É muito amplo, gente. Não dá para falar, meu filho tem dor de cabeça, que floral se recomenda. Não é assim, especialmente quando é criança, que as crianças sugam muito da mãe, né? E eu não sei ainda dizer por quê, mas é mais da mãe do que do pai. Então, se a gente trata mãe e filho juntos, a coisa sai redondinha. Agora, se a gente só trata o filho, leva um tempo maior, entendeu? As crianças Entendi. respondem muito mais rápido, mas a conexão que existe entre mãe e filhos é muito grande. E eu descobri isso tratando as minhas filhas. Quando eu fiz a minha primeiro set de florais familiares, né, que eu fiz para minha filha mais velha, minha filha mais nova, meu marido para mim, eu olhei as flores e não podia acreditar, porque ó, a gente se acha todos diferentes aqui em casa, né? E as flores eram quase idênticas, as fórmulas eram muito parecidas. Eu falei, olha só, gato, como é que é? Tudo gato do mesmo balaio que falam, né? Então as energias se combinam ali, é Sim. impressionante. A Tem gente tem umas essa, assim, perguntinhas a aqui. visão aqui. Pode falar. Olha, a Adriana Oliveira está perguntando: você recomenda a mesma coisa para sentimento de abandono e de desamparo? Acho que ela estava se referindo à constelação para a depressão, Uhum. né? E depois a Débora Persicotti pergunta se meu filho de 10 anos tem enurese noturna, ultimamente dores de cabeça. Você sugere constelação, florais ou os dois? Quer responder, Você quer Alice? responder a Débora? Quer responder a Posso Débora? responder. Débora, sugerir, olha, constelação ou florais. A constelação, para o seu filho de 10 anos, quem teria que fazer é você, certo, Alice? Uma Sim, criança de 10 anos exatamente. não pode constelar, a mãe pode constelar para o filho, tá? Para ver o que pode ser que esteja acontecendo aí. Eu já trabalhei com crianças com enurese também noturna, tá? E aí pode estar ligado a medos, ansiedades, falta de segurança. Os florais também têm um papel aí. Dá para trabalhar com florais também. Aí eu vou jogar a pelota para a Alice para responder sobre a constelação. Então você trabalharia com os florais já com a criança, né? E daí a mãe poderia, eu respondendo, a mãe poderia fazer a constelação pelo filho. Porque o que que acontece, né? Por que que a criança não pode constelar? Porque a criança não tem autonomia, ela não consegue, ela ainda está muito na simbiose com a mãe. A criança Olha só aí. vai ter, né? O indivíduo só tem autonomia a partir dos 16, 18 anos que pode escolher, que pode tomar decisão. Antes, você só pode votar com 16 anos, você só pode dirigir com 18, e não é à toa, né? Quando Tem um você motivo pode aí, se responsabilizar pelas suas escolhas, é nesse momento que você pode constelar. Antes disso, a gente recomenda que a mãe ou o pai faça a constelação do filho, porque eles ainda não têm autonomia. E muitas vezes a criança traz, quando a criança traz uma doença, é muito bom essa pergunta da Débora, que fala sobre criança, né? A criança geralmente ela não traz, quando ela vem com uma doença e a gente vai colocar no campo o que está por trás dessa doença, nunca é um conflito dela. Ela ainda não tem autonomia para ter os é, próprios conflitos. São geralmente conflitos que elas carregam dos dos pais. mais velhos, pais, avós, ou mais para trás ainda, né? Outras gerações mais antigas. Os filhos se sacrificam pelos mais velhos, por um amor, né? Por um amor cego, um amor muito profundo. Se vê o pai sofrendo, a mãe sofrendo, o pai e a mãe em conflito, a criança muitas vezes somatiza esse sofrimento do pai e da mãe e carrega para que o pai e a mãe não sofram de alguma forma. Isso tudo é inconsciente. Que lindo, né? Então a gente vai ver, às vezes, uma vez trouxe, no caso de uma constelação, uma moça veio trazendo um problema do filho, que o filho tinha problema para evacuação. Não conseguia evacuar, tinha muita dificuldade, tinham feito vários tratamentos. E na constelação mostrou que a questão era com o pai e a mãe. O conflito sério de casal, né? Eles estavam separados, existia quase uma alienação parental e um conflito sério do pai e da mãe, então isso somatizava, né, na constipação grave aí do filho. Então é muito comum, né, os filhos Muito trazerem comum. esses problemas.
eles só vão ter os seus próprios problemas, né? Vão trazer, constelar e mostrar que alguma coisa que eles fizeram, algum conflito deles mesmo, quando eles já são mais velhos e podem tomar suas próprias decisões. Então, eu recomendo que você faça uma constelação para o seu filho e que ele possa também tomar florais aí para ajudar nessa coisa, assim, se realmente for medo, né? E daí tem que ver o que está por trás desse medo e a constelação vai te ajudar muito nisso. Respondendo a Adriana, ela falando sobre abandono, desamparo, também, se você tem uma sensação que é um sofrimento, né? Um sofrimento, uma dor emocional recorrente, e você às vezes não tem contexto, não sabe do que se trata. Porque às vezes, olha, eu me sinto abandonado, desamparado, porque eu estou sem emprego, porque eu estou morando em outro país, ou porque meu marido me abandonou, eu tenho vários filhos para criar. Tem um contexto. Agora, se essa sensação vem fora de contexto, que era o meu caso, como eu citei, né? Eu recomendo que faça uma constelação, porque essa sensação, essa emoção pode estar conectada com uma história lá do passado, seja da tua história de vida ou de uma história de vida dos seus pais ou dos seus avós, né? Enfim. A Que gente já está interessante. falando já. Você quer acrescentar alguma coisa, Vivian? Não nesse daí, mas no dos filhos, né? Como essa conexão existe tão profundamente, porque a maioria das mães que acabam procurando, né, os florais para os filhos, elas nunca querem fazer elas. Como eu ofereço, já falei, eu não trato crianças menores de 7 anos sozinha. Eu trato sempre filho e mãe e não cobra mais por isso. Porque senão não Uhum. resolve o problema, né? Então, quando a mãe, mas eu não tenho nenhum problema. A mãe geralmente chega assim, mas o problema é com meu filho, não é com o meu. Então, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, né? E aí vai, nossa, aí assim, mas esse também eu acho que eu preciso, eu também sinto isso, é verdade. Então, a mãe, ela fica tão voltada para a maternidade, para o filho, para o outro, que ela se esquece. E isso vai acumulando, né? Esses problemas, os conflitos com o parceiro, o conflito com a imagem do corpo, que o corpo muda depois de ter um filho, é normal. E a gente quer que tudo volte a ser como era antes, e não é. A gente quer voltar, eu quero ser a Vivian que eu era antes. Não, porque agora eu assumi um outro papel. Não que a Vivian que era antes não existe mais. Eu tenho a Vivian filha, a Vivian irmã, a Vivian amiga e a Vivian mãe. A Vivian profissional. Nós temos vários papéis. E esses papéis é que tem que se alinhar, né, ou se equilibrar entre si, porque senão cria os conflitos, né? Eu sou só mãe, então eu faço tudo pro meu filho e eu. Tinha uma mãe que ela chegou para mim, né, e quando a gente foi fazer a consulta, ela tratava a filha dela assim, ela fazia salmão, tudo bonitinho para a filha comer e ela comia um pão com Nutella no almoço. Não julgando, mas eu falei assim, onde você se cuida? Né? Porque ela sabe que isso é o melhor para a filha, um salmão grelhado com arroz. E para ela? Eu não falei assim nada rígido no momento, né? Eu só pensei assim, como você vê essa situação? Ela mesma conseguiu olhar, falou, nossa, o que eu estou fazendo comigo, né? Vou responder aqui uma da Renata Nogueira, que está perguntando que a filha dela de 11 anos tem se mostrado muito tímida. Qual floral mais indicado? Renata, de quando surgiu essa timidez é importante saber, se você acha que é pela idade, se vocês tiveram alguma mudança recentemente, se tem algum problema na família que influenciou nisso. E tem dois floraizinhos que servem para timidez. Um é de personalidade, que se chama Water Violet, e o outro é o Mimulus. Mas são dois floraizinhos que são para timidez, mas de fundos diferentes. Tá? O Mimulus ele serve para pessoas que têm medos, muitos medos, medos de se expor, medo de falar em público, medo, por exemplo, eu tomei muito Mimulus antes de começar a fazer meus lives, porque tem esse medo, né, de se expor. E tem o medo do Water Violet, que não é um medo na verdade, é uma pessoa que já é mais reservada por alma, por personalidade, ela é assim. Ela tem poucos amigos, ela não gosta de ir em festa, é uma pessoa que tem um círculo de amizades escolhida a dedo, uma pessoa que fala muito pouco da vida dos outros, o que é um atributo que eu admiro muito. Então, é de personalidade. Agora, se isso começa a atrapalhar na vida social dela, esses florais podem ser tomados para que ela volte ao equilíbrio, né? Qualquer coisa me pergunta Legal. de novo. A Adriana falando que a sensação de desamparo tem contexto, sim. Daí, Adriana, você tem que olhar para qual é esse contexto. Que contexto é esse que está te incomodando a ponto de estar te trazendo esse desamparo?
Que contexto difícil é esse? É uma relação que terminou? Uma sensação de isolamento da família? Não tem contato com apoio de família? Ou está vivendo um processo porque está morando em outro país? Ou porque... O que está causando esse desamparo, né? Não tem... tem um problema financeiro? Daí você pode constelar especificamente esses problemas, né? Quando você sabe a origem, né? Ah, eu me sinto desamparada, insegura por tal contexto, por tal situação. Daí você constela essa situação e vê de que forma você pode se relacionar melhor com essa realidade. Eu sempre digo que, por mais difícil que seja a realidade atual, ela é necessária e é certa nesse momento. Então você tem que primeiro dizer sim para ela, parar de brigar com essa realidade. O sim, ele é o grande é a grande pílula salvadora aí de grandes dores da alma, né? E de dores físicas também. O sim. O sim e o obrigado. Se eu posso dizer que existem duas pílulas milagrosas para qualquer doença, é o sim e o obrigado. A gente tem que praticar essas duas palavrinhas. Por mais que tenha um contexto difícil aí, agradece esse contexto, integra, olha para ele, diz sim, né? Aceitando, se rendendo a ele, porque algo mágico se abre a partir disso. A gente deixa de criar nós, né? Internos. Porque quando a gente rejeita algo, aquilo lá se fortalece. A gente está rejeitando uma realidade, uma situação difícil, aquela realidade, aquela situação difícil fica ainda mais pesada para carregar. Quando você se rende a ela e você diz um sim humilde e agradece, isso perde força e outras possibilidades surgem a partir daí. É isso. Super lindo, adorei isso. Bom, a gente vamos encerrando já essa live, a gente já está quase 1 hora, né? A gente sempre acaba estendendo um pouquinho, porque é um assunto fascinante, né? Se a gente for ficar falando de processos de saúde, enfermidades, a gente fica aí semanas falando, tem realmente muito assunto. Se É. vocês quiserem, a gente pode até repetir, trazer outros casos, né? Abrir para perguntas, se vocês quiserem, manda um contato para a gente, para mim, para a Vivi, a gente pode repetir essa live, porque realmente tem muito assunto para falar, é um assunto fantástico. Eu vim há pouco de um curso de aprofundamento, né, com Ah, é? constelação Como? familiar, com a Brigitte Champetier, da Espanha, um curso específico sobre enfermidades e foi Nossa, muito que legal. interessante, né, tudo que foi abordado no curso. Então, tem muito assunto, se vocês quiserem, mandem uma mensagem para a gente, pode mandar um e-mail para mim, o meu e-mail é contato@aliceduarte.com. Se vocês gostarem do tema, quiserem mais, a gente pode repetir. E qual que é o teu e-mail, Vivian? Passe seu e-mail para as pessoas entrarem em contato com você. Acho que a Ah, Vivian teve um desculpa, Alice, não tinha ouvido, probleminha é no um áudio, me probleminha aqui no escuta? celular. Isso, Ah, agora tá. sim, pode falar, desculpa. Passe o seu e-mail para as pessoas poderem entrar em contato com você, se elas quiserem mais, Ah, tá, ou pessoal. sugerir temas, ou quiser que a gente repita essa live com esse tema. Ah, seria bem legal, né? Se pudessem as pessoas trazerem mais perguntas para a gente já ir direcionando mais, ficar mais direcionado, né? A live, casos reais é muito Uhum. bacana sempre poder ajudar. É, meu contato vocês encontram na minha página, que é no Facebook, Equilíbrio Materno, tá? Facebook, a gente pode deixar aqui depois no comentário do vídeo, @Equilíbrio Materno. No Facebook, ali vocês Uhum. podem mandar mensagem. Tem também meu e-mail pessoal, que é vivian.ferrarone@gmail.com. E no YouTube, é Vivian F. Aguiar. Provavelmente esse live vai ficar disponível na minha página, na sua também, né, Alice? A gente deixa lá. Sim, eu vou subir para o meu canal no YouTube, que é Alice B. Duarte, meu canal. Mas vocês podem, eu vou compartilhar também Super. na minha fanpage, que é Alice Duarte Facilitadora. Vou compartilhar aqui também para vocês, né? Quem chegou depois nessa live, chegou por último, não acompanhou o comecinho, fica aí disponível, né, para retransmissão. E a gente sobe sempre para o nosso canal no YouTube Isso. também. Vocês que quiserem interagir mais com a gente, mandar sugestões de tema, a gente sempre casando nossos dois conhecimentos, né, aliando essas duas terapias complementares aí, a gente pode trazer bastante conteúdo novo para vocês.
A gente adora quando vocês participam também. Deixa eu deixar a Renata falando, excelente meninas, gratidão. Eu que agradeço, Renata, agradeço a todos vocês que estão aqui, as perguntas, os comentários. Agradeço especialmente a Vivian, né, por ceder seu tempo, seu conhecimento aqui, para esse bate-papo super gostoso. É um prazer, imagina. Um beijo, Muito Vivian. bom mesmo, Alice, muito bom. A gente pode fazer Despeça-se um em aí das espanhol também, pessoas. tá bom? Um abraço É para verdade. todos. Eu agradeço também ao convite. E podem trazer perguntas, a gente, quando pode, a gente sugere e faz sugestões, né? Lembrando sempre que quando a gente consegue olhar para a nossa dor e os nossos problemas, já é um passo enorme em direção à solução dele. Então, criem coragem, tenham coragem, olhem para a sua dor, porque ela pode ser curada. Basta querer, né? Ótima mensagem, Vivian. Um beijo para vocês, um beijo a todos e até a Beijinho. próxima live. Até a próxima. Tchau.